O Monstroverso é um universo compartilhado de filmes da mitologia de Godzilla, e neste vídeo vamos conhecer alguns destes monstros e em quais lendas e mitos eles foram inspirados. Mas antes, não se esqueça de deixar o like se gostar do vídeo e se inscrever no canal. Até o último filme da franquia, Godzilla vs Kong de 2021, apenas 9 titãs já foram apresentados ou já apareceram de fato no Monstroverso, tendo cerca de 20 outros ainda escondidos e adormecidos ao redor do planeta. Dentre esses 9 titãs conhecidos, temos Scylla, com o tamanho de 105 metros e um aspecto parecido a uma aranha gigante. Scylla é um titã que na verdade mais se assemelha a algum tipo de cefalópode colossal, tendo vários tentáculos saindo de sua boca. Ele possui um corpo robusto e resistente, 6 longas pernas, tendo cada uma 2 articulações, sendo ainda equipadas com garras afiadíssimas. Quando este titã cava o chão com elas, ele causa abalos sísmicos poderosíssimos e terremotos destruidores. Este gigantesco monstro possui uma natureza anfíbia, podendo viver tanto na terra quanto na água, onde se alimenta basicamente de carcaças de outros titãs mortos e animais de grande porte. No Monstroverso, o titã Scylla foi encontrado escondido no subsolo de Sedona, nos Estados Unidos. Do ponto de vista mitológico, este grande monstro foi claramente inspirado em uma lenda dos antigos gregos com o mesmo nome, o monstro Scylla. Esta criatura era, segundo a mitologia, uma bela ninfa que se transformou em um monstro marinho devido a um feitiço. Scylla era um monstro extremamente aterrorizante, que possuía o torso de uma bela mulher, mas em sua volta havia 6 cabeças de serpentes com várias fileiras de dentes extremamente afiados. Ela possuía também em seu redor vários cães labradores que alertavam quando algum navio passasse por perto para que ela pudesse capturar e matar todos os navegantes. Behemoth. Medindo 108 metros e pesando mais de 90 mil toneladas, Behemoth é um titã que se assemelha bastante à mistura de um mamute com um gorila gigante. Este titã é coberto por pelos à prova de fogo, possuindo ainda garras e presas enormes, capazes de destruir com grande facilidade qualquer construção ou obstáculo em seu caminho. No entanto, este ser colossal não tem apenas o poder de destruir coisas, pois, por onde ele passa, ele acaba deixando um vestígio de radiação, fazendo com que plantas cresçam mais rapidamente pelo caminho, ajudando assim a reflorestar a terra. No Monstroverso, o titã Behemoth estava adormecido e escondido em uma caverna do Rio de Janeiro, sendo ele chamado pelos povos indígenas antigos daqui de Mapinguari. Do ponto de vista mitológico, este titã é certamente um dos mais confusos e difíceis de se determinar precisamente em qual lenda ele foi inspirado. Pela descrição do filme, sua mitologia poderia estar relacionada diretamente à lenda brasileira amazônica do Mapinguari. No entanto, as características físicas deste grande monstro não batem muito com a lenda indígena, pois o monstro amazônico é descrito como tendo apenas cerca de 2 metros de altura, um olho grande na testa e uma boca com dentes afiados em sua barriga. Outro monstro lendário que esse titã poderia ter sido baseado é justamente o que deu origem ao seu nome original, o Behemoth bíblico. Este ser, originário da mitologia judaica cristã, já seria bem mais próximo deste titã em comparação ao Mapinguari, pois, na Bíblia cristã, ele é descrito como sendo um animal muito grande e pesado, que domina a terra e todos os animais, tendo assim algumas semelhanças
com o titã do Monstroverso. Metuselah. Medindo 98 metros, Metuselah é um titã que poderia muito bem ser confundido com uma ilha ou montanha ambulante. Esta colossal criatura, semelhante a um quadrúpede, possui longos chifres, olhos brilhantes e uma gigantesca montanha em suas costas, como um casco de tartaruga, onde acabou se formando uma grande floresta. O titã Metuselah tem uma idade estimada de, no mínimo, 250 milhões de anos, sendo assim provavelmente um dos titãs mais antigos existentes na Terra. Este gigantesco ser raramente entra em combate, preferindo coexistir pacificamente com a variedade de vida do planeta. No Monstroverso, o titã Metuselah estava escondido e adormecido no subsolo de Munique, na Alemanha. Do ponto de vista mitológico, esse titã, por ser extremamente antigo, possui o nome inspirado no personagem bíblico Matusalém, que teria sido o homem a viver mais tempo na Terra, atingindo 969 anos. Já seu aspecto físico poderia se enquadrar também na descrição do monstro bíblico Behemoth, assim como o titã brasileiro apresentado anteriormente. Na mitologia judaica, Behemoth é descrito como sendo um ser extremamente grande e poderoso, semelhante a um touro, podendo ter o tamanho de uma montanha, sendo assim, portanto, até semelhante em algumas partes a Metuselah. Muto. A palavra muto é a sigla na tradução literal para organismo massivo terrestre não identificado. Eles são antigos monstros parasitas, rivais de Godzilla, tendo como principal fonte de alimentação a radiação. Dentro do Monstroverso, existem 3 categorias para estes seres, sendo o Muto macho, o Muto fêmea e o Muto prime. Estas criaturas gigantescas possuem corpos cinza escuro, mandíbulas triangulares, olhos vermelhos e longos membros dianteiros, capazes de emitir poderosos pulsos eletromagnéticos, tendo também a capacidade de comunicação por ecolocalização. Seus tamanhos variam entre 60 metros nos machos e 90 metros nas fêmeas. O muto macho é morfologicamente idêntico à fêmea, exceto por possuir asas que o fazem voar e ter um corpo menor. No Monstroverso, o primeiro muto macho foi encontrado em um casulo próximo a uma usina nuclear do Japão, emitindo um sinal posteriormente que despertou o muto fêmea, que estava em Nevada, Estados Unidos. Do ponto de vista mitológico, os mutos não foram inspirados em lendas reais, mas sim são personagens parasitas criados para o Monstroverso. Algumas pessoas, no entanto, não consideram os mutos como titãs, mas apenas kaijus, já que todos os outros monstros têm titanos em seus nomes de gênero, e estes não, além de terem uma biologia mais diferenciada em relação a Godzilla, Kong e os outros. Rodan. Possuindo um corpo de 46 metros e asas que podem chegar a 265 metros de envergadura, Rodan é um titã que se assemelha bastante a algum tipo de pterossauro gigantesco, tendo bico e garras muito afiadas e um corpo coberto de escamas que atuam como uma armadura geotérmica. Ao contrário de Godzilla, Mothra e Ghidorah, Rodan tem uma personalidade bastante neutra, sempre buscando se aliar ao monstro alfa dominante, independentemente se suas ações são boas ou ruins. Ele possui como uma de suas maiores armas um sistema de combustão interno em seu corpo, que o faz irradiar um calor de aproximadamente 1200 graus Celsius. Suas asas também são capazes de criar enormes ventanias simplesmente ao baterem, destruindo e queimando assim
prédios e cidades inteiras por onde passa. Ele também tem a capacidade de fazer vulcões entrarem em erupção simplesmente ao voar por cima deles. No Monstroverso, o Titã Rodan estava adormecido e escondido dentro de um vulcão na ilha de Marra, no México. Do ponto de vista mitológico, este titã possui uma história e lenda criada para os filmes. Rodan já era temido e conhecido como um monstro destruidor por civilizações muito antigas, que o apelidaram de o Demônio de Fogo. Ele sempre se mostrou muito agressivo e impiedoso com humanos, sendo classificado pela monarca como um destruidor do ambiente natural. Mothra. Possuindo um corpo de 15 metros de altura e asas de 244 metros de envergadura, Mothra é um titã do tipo Alpha, semelhante a uma mariposa colossal. Ela é um titã extremamente inteligente, tendo também uma conduta muito benevolente com humanos. Ela possui como principais armas um poderoso ferrão capaz de perfurar resistentes carapaças, asas que criam ventos fortes, disparos de teias de seda, além da capacidade de soltar raios e névoas de energia, que podem ser usados para cegar inimigos, destruir estruturas e até fortalecer aliados, como o que aconteceu na batalha de Godzilla contra Ghidorah. Mothra é conhecida como a Rainha dos Monstros, onde, juntamente com Godzilla, possui a função de manter o equilíbrio na Terra sobre os titãs. No Monstroverso, o Titã Mothra estava adormecida e escondida dentro de um antigo templo na floresta tropical de Yunnan, na China. Do ponto de vista mitológico, Mothra não deve ter sido inspirada em nenhuma lenda real, mas sim criada para o Monstroverso e os filmes. Na mitologia de Godzilla, esta gigantesca mariposa foi adorada como uma deusa benevolente por civilizações antigas, tendo até um templo construído em sua homenagem. A organização monarca sugere que ela é capaz de coexistir pacificamente com a humanidade, tendo comportamento como de protetor e conhecida como a mãe do mundo natural. Kong. Possuindo 102 metros e mais de 90 mil toneladas, chegamos a ele, o Rei Gorila Kong, um dos monstros mais famosos da história do cinema. No Monstroverso, ele é um dos titãs tipo Alpha, demonstrando geralmente um temperamento pacífico e benevolente com humanos, mas podendo se tornar absurdamente brutal, caso provocado ou ameaçado por outros monstros. Por se tratar de um primata, Kong desenvolveu a capacidade de utilizar ferramentas, como o machado que usou na batalha com Godzilla, podendo também aprender métodos de comunicação e até criar laços de respeito mútuo com humanos e outras criaturas. A principal arma do grande gorilão é certamente sua imensa força bruta, sendo ele literalmente uma montanha de músculos e raiva, capaz de arrancar as cabeças de seus oponentes, além de ter também sentidos extremamente aguçados e movimentos rápidos para o seu porte gigantesco. Ele também é certamente o titã mais inteligente que existe, se não for o mais. No Monstroverso, o Titã Kong estava escondido na Ilha da Caveira, no Oceano Pacífico. Do ponto de vista mitológico, Kong foi um personagem criado no filme clássico King Kong, de 1933, não sendo baseado em uma lenda real. Seu criador, Merian C. Cooper, sempre foi fascinado por primatas e, após uma viagem à África, ele começou com a ideia de criar um filme de terror, tendo como personagem principal um gorila gigante. Já na mitologia do Monstroverso, Kong é venerado como um deus pelos nativos da Ilha da Caveira, sendo ele e seus antepassados considerados protetores e guardiões da ilha. A espécie de Kong
sempre manteve o equilíbrio no local, destruindo os monstros devoradores de homens, conhecidos como Skullcrawlers, que saíam do interior da Terra. Ghidorah, possuindo um tamanho assustador de 140 metros e 80 mil toneladas de pura maldade, Ghidorah é um titã alfa poderosíssimo, sendo conhecido também pelo nome de Rei Ghidorah. Esta criatura se trata de uma espécie alienígena invasora, com uma personalidade propositalmente maligna, sendo até considerado o próprio mal encarnado. Seu aspecto lembra bastante um dragão medieval possuindo 3 cabeças, tendo estas personalidades distintas, mas que trabalham juntas e são igualmente cruéis. Ele foi o grande adversário de Godzilla no filme Godzilla 2, Rei dos Monstros. E caso o Largatão Gigante não tivesse recebido a ajuda de Mothra e dos seres humanos, ele teria sido morto por ele e dominado todos os outros titãs, destruindo assim a Terra, certamente logo após. Ghidorah tem a capacidade de conduzir poderosíssimas correntes elétricas e disparar raios de energia de suas bocas, podendo assim transformar qualquer coisa em poeira. Ele também tem a capacidade de alterar o clima ao seu redor, criando assim tempestades muito fortes e destruidoras, além da sua habilidade de regeneração, sendo um monstro muito difícil de ser derrotado. No Monstroverso, o Titã Ghidorah estava adormecido e congelado na Antártida, sendo apelidado pela monarca de O Monstro Zero. Do ponto de vista mitológico, Ghidorah poderia ter sido inspirado nas lendas medievais de dragões. Já outros acreditam que ele foi claramente baseado em um monstro da mitologia grega, chamado Hidra de Lerna. Este grande monstro devorador de homens era semelhante a uma serpente-dragão gigantesca, tendo várias cabeças que tinham a capacidade de se regenerar, assim como Ghidorah nos filmes. A Hidra foi derrotada na mitologia por Hércules, em seu segundo trabalho. Godzilla. E finalmente chegamos ao Rei dos Monstros, Godzilla, cujo filme de 2014 foi o pontapé inicial para a criação do Monstroverso. Possuindo 119 metros e pesando mais de 100 mil toneladas, Godzilla certamente é um dos monstros mais icônicos da história do cinema. O grande largatão possui como principais armas sua já conhecida resistência, garantida por sua pele praticamente impermeável, podendo ainda disparar raios atômicos poderosíssimos de sua boca, que dizimam qualquer coisa que esteja à sua frente. Quando em seu estágio de poder máximo, ele é sem sombra de dúvidas o titã alfa mais poderoso que existe. Godzilla é um grande animal predador territorial, semelhante a um réptil, sendo conhecido também como uma força da natureza que busca garantir o equilíbrio, se manifestando sempre que ele é quebrado. Apesar de seu aspecto aterrorizante, ele não é do tipo que sai atacando e destruindo cidades sem motivo algum, sendo classificado pela monarca como um titã benevolente e protetor da humanidade. No Monstroverso, o titã Godzilla permaneceu adormecido por centenas de milhões de anos, surgindo apenas em algumas ocasiões raras no início da história humana. Ele acabou sendo despertado em 1954 por submarinos nucleares americanos e soviéticos que atingiram as profundezas do Oceano Pacífico Sul. Do ponto de vista mitológico, Godzilla não foi inspirado em nenhuma lenda humana específica, tendo sua criação original de 1954, retratando-o como uma criatura transformada a partir dos efeitos da radiação atômica. Certamente, Godzilla foi um personagem criado como uma metáfora dos medos que os japoneses tinham de novos ataques nucleares, como os que ocorreram em Hiroshima e Nagasaki.
Na mitologia dos filmes, Godzilla já foi venerado por povos antigos como um deus, tendo seus aparecimentos inspirado também várias outras lendas e mitos de monstros antigos ao redor da Terra. Existe outro grupo de kaijus que já apareceram nos filmes, sendo estes, porém, não considerados como titãs. Aqui vamos apenas citá-los: Skullcrawlers, também conhecidos como lagartos caveiras. Os Skullcrawlers são grandes criaturas reptilianas que habitam o interior da Ilha da Caveira. Harbats. Estes seres são predadores subterrâneos apresentados no último filme de Godzilla, possuindo eles asas e corpos semelhantes a serpentes, tendo como morada as florestas tropicais da Terra Oca. E aí, gostaram de conhecer um pouco mais sobre a história e mitologia destes personagens gigantescos e monstruosos? Deixem aí nos comentários qual dos titãs é o seu favorito. Se vocês curtem este tipo de assunto, assistam mais em nossa playlist de curiosidades sobre lendas, mitos e teorias. E este foi o vídeo de hoje, esperamos que tenham gostado e até a próxima!